Os fótons são pequenas esferas de luz. Essa é a imagem mais comum que temos desse elemento tão importante do nosso universo. Quem entende mais de física costuma dizer que os fótons também são ondas ao mesmo tempo. Mas de qualquer forma, ele costuma ser visto como uma entidade única, coesa e uniforme. Talvez sejam apenas uma minúscula unidade de luz ou algo parecido com uma bola de bilhar reduzida a uma escala trilhões de vezes menor. Mas entre aqueles que chamamos de físicos, existem pessoas incapazes de ficar paradas, sempre tentando entrar cada vez mais fundo dentro de tudo. Isso porque elas simplesmente não conseguem parar de se perguntar o que existe lá dentro. Eles já desmontaram os átomos e destruíram os núcleos atômicos até chegar aos quarks. E agora estão investigando até os próprios quarks. E claro, eles jamais deixariam os fótons, esse símbolo tão icônico, em paz, né? E se os fótons também não fossem tão simples assim? E se existisse alguma coisa dentro deles? Olá, pessoal! Se quiser descobrir o que acontece daqui para frente, é só assistir esse vídeo. E também o que está esperando por nós. Bem-vindos ao nosso canal Pipa. Prazer, eu sou o Deluca. Antes de tudo, vou deixar um pequeno spoiler. Essa é literalmente uma história sobre o fim do mundo visível. Então, bora começar a nossa viagem de hoje. Entre ondas e partículas. Primeiro vamos recapitular brevemente o que afinal sabemos sobre os fótons. Um fóton é um quantum do campo eletromagnético. Sem termos difíceis, é a menor unidade da luz. É a luz que não pode ser dividida em nada menor. Os fótons não têm massa de repouso. Ou seja, no sentido com que estamos acostumados, um fóton nunca fica parado. Os fótons estão sempre em movimento. No vácuo, eles avançam a cerca de 300 mil quilômetros por segundo, a maior velocidade da natureza. Segundo a física moderna, nada pode se mover mais rápido que a luz no espaço comum. A energia de um fóton é determinada pela sua frequência. Quanto maior a frequência da radiação, mais forte é o fóton. Portanto, radiação infravermelha, luz visível e raios gama são todos o mesmo fóton, mudando apenas a energia. Há pouco dissemos que o fóton se comporta como onda e como partícula. Mas o ponto importante aqui é que ele não vira onda em certos momentos e partícula em outros. O que acontece é que diferentes experimentos revelam aspectos distintos do mesmo objeto. Ainda assim, por mais estranho que isso pareça, na física moderna o fóton é considerado uma partícula elementar, ou seja, uma entidade sem estrutura interna. Dentro de um fóton não existem componentes ainda menores que o formem. Todos os cálculos partem da ideia de que a massa de repouso do fóton é zero. Mas se não for assim, se o fóton tiver uma massa minúscula, surge uma pergunta. Será que o fóton tem um tempo de vida finito? E se tiver, que tipo de decaimento seria possível? Então, no fim das contas, a que conclusão chegamos? Por um lado, o fóton se comporta de maneira muito mais complexa que uma esfera comum. Mesmo assim, continuamos tratando o fóton como algo completamente uniforme. Essa combinação parece um pouco suspeita. Afinal, de onde vem essa sensação de estranheza? Vamos pensar um pouco. Por que o fóton, ao mesmo tempo, não é uma simples esfera nem uma simples onda? Vazio, mas fazendo um barulho danado. Vamos começar pelo mais simples. Primeiro, vamos tentar responder a pergunta: afinal, onde está o fóton? Se ele fosse uma entidade comum, a resposta seria óbvia. O fóton teria coordenadas, uma trajetória e uma posição definida naquele instante. Mas no caso do fóton não funciona assim. Nós conseguimos determinar com precisão o momento em que o fóton é emitido e o momento em que ele é absorvido. Porém, o que acontece entre esses dois eventos é descrito não como uma posição, mas como uma probabilidade. E isso é uma propriedade fundamental do fóton, não uma limitação da nossa tecnologia de observação. Na física moderna, não é possível tratar o fóton como um pequeno objeto que voa de forma clara do ponto A até o ponto B. Mas a parte realmente surpreendente está só começando. Em alguns experimentos, o fóton se comporta como se percorresse vários caminhos ao mesmo tempo. O exemplo mais famoso disso é a interferência. Quando o único fóton passa por um aparato de fenda dupla, aos poucos surge na tela um padrão característico de interferência. E isso acontece mesmo quando os fótons são emitidos um de cada vez. Então, o que exatamente está acontecendo?
cada fóton individual é detectado como um ponto. Mas a distribuição desses pontos mostra que o fóton se comportou como uma onda que atravessou as duas fendas. Agora vamos aprofundar ainda mais essa história. Os experimentos atuais mostram que o estado de um fóton pode ser muito mais complexo do que apenas uma onda com frequência. Os fótons podem ter polarização, fase e, em alguns casos, o chamado momento angular orbital. Isso significa que a frente de onda está torcida em forma de espiral. O mais importante aqui não é simplesmente o fato de essas propriedades existirem. Elas realmente surgem das características das ondas, mas o mais impressionante é que o estado do fóton pode ter uma estrutura espacial organizada. Em outras palavras, a energia não fica distribuída de maneira uniforme, mas segue padrões específicos. Dependendo da situação, isso já pode ser chamado de uma estrutura bastante definida. Acho que você vai concordar que tudo isso parece muito mais complexo do que um objeto homogêneo. Mesmo assim, não encontramos nenhum elemento que possa ser separado dali. Agora, vou usar uma comparação que talvez não seja fisicamente perfeita, mas ajuda bastante a visualizar a ideia. Imagine uma caixa fechada. Se quiser, pode até pintá-la de preto na sua imaginação. Lá dentro, alguma coisa faz um zumbido, umas batidas, um ronco constante. Você abre a caixa e ela está vazia. Você fecha de novo e o barulho recomeça. Convenhamos, isso é bem estranho, não é? Partícula ou processo? Estamos acostumados a uma lógica extremamente simples. Se algo tem estrutura, então deve ser composto por alguma coisa. Essa regra funciona em praticamente toda a nossa experiência cotidiana e nós a aplicamos quase automaticamente a tudo que estudamos. Mas na física quântica, essa relação começa a desmoronar. Na verdade, uma estrutura nem sempre significa que existem componentes internos. Ela pode surgir não como resultado de peças montadas, mas como uma forma de organização do próprio processo. Um bom exemplo disso são as ondas na superfície da água. As ondas têm forma, possuem cristas e vales, e podemos falar naturalmente sobre comprimento de onda, amplitude e direção. Mas no fundo, tudo continua sendo apenas água. Algo parecido também acontece com os redemoinhos. Um redemoinho pode ser estável, ter forma e até durar bastante tempo, mas não é um objeto no sentido comum da palavra, e sim apenas um movimento organizado do meio. A física quântica afirma que até mesmo o fóton não é um objeto colocado no espaço, mas uma excitação do campo. Não é uma coisa, mas um estado, uma forma de comportamento do campo naquele instante. Nesse caso, a estrutura do fóton também não seria um conjunto de peças internas, mas apenas a forma dessa excitação, uma espécie de padrão. Então, será que estamos fazendo a pergunta errada sobre o fóton desde o começo? Em vez de perguntar do que ele é feito, deveríamos perguntar que tipo de processo ele é? Nossa, isso realmente muda completamente a maneira como enxergamos aquilo que chamamos de partículas, né? Temos uma tendência muito forte de imaginar partículas como algo que existe por conta própria. Ou seja, como pequenos objetos que podem ser mentalmente separados e isolados do espaço ao redor. Mesmo que se comportem de forma estranha, ainda sentimos que continuam sendo coisas. Mas se o fóton não for um objeto, e sim um estado do campo, então ele não existe de maneira independente no sentido comum. Só podemos falar sobre onde ocorre a interação, onde ele é gerado e onde é detectado. Todo o resto é apenas uma descrição de estados possíveis. E isso faz sentido. Se o fóton for um processo, então ele pode ter estrutura sem possuir componentes internos. Voltando ao exemplo da caixa, seria como se ela fizesse sons de batidas e zumbidos sozinha, sem ter um martelo ou qualquer mecanismo lá dentro produzindo barulho. Aliás, se o fóton for um processo e não o objeto, é difícil não pensar que talvez outras partículas funcionem da mesma maneira. Será que aquela velha visão de mundo, em que tudo é feito de pequenos e familiares tijolos, está começando a ruir? O fim do mundo. Mas vamos deixar essa história de tijolos de lado por um momento só. O que realmente nos interessa agora é o fóton. Ele não é uma pequena esfera de luz, nem sequer uma onda. O fóton é um processo, uma excitação do campo. E mais do que isso, é um processo que possui ordem interna e uma certa estrutura. Então vamos pensar um pouco. Se essa estrutura não for feita de peças, mas for algo como a forma de um processo, será que ela pode mudar em princípio? Na física sabemos que estados complexos tendem, com o tempo, a se transformar em formas mais simples, mais difusas e menos organizadas.
E se a mesma coisa acontece com o fóton, mas em uma escala de tempo extremamente longa? Será que os fótons também se tornariam mais simples? E acima de tudo, será que sua estrutura poderia se simplificar a ponto de deixar de ser aquilo que chamamos de luz? Bem, se a resposta for sim, então as consequências já alcançam uma magnitude de outra dimensão, verdadeiramente catastrófica. Nem é preciso dizer que a luz é uma das interações fundamentais desse universo. Os átomos, a química e as estrelas existem por causa da luz. Se a luz desaparecer, como você já deve imaginar, não estaremos falando apenas da perda da iluminação. O próprio mundo, como conhecemos, começará a desmoronar desde o nível mais fundamental. E isso não seria apenas uma metáfora, mas literalmente o fim do mundo visível. Ainda assim, não há motivo para pânico. Até o momento, não existe nenhuma evidência de que os fótons envelheçam ou se decomponham, e a física moderna considera os fótons estáveis. E se você gostou desse vídeo de hoje, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. E muito obrigado por assistir até o final. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Pipa. Até lá!